Olá, meu nome é Mônica Dalmácio. Como o objetivo aqui é passar um pouquinho de conhecimento com relação à nutrição clínica para consultório, para falar um pouquinho de rim, de mecanismo renal, de paciente renal, a gente vai fugir um pouquinho do comum, do corriqueiro, que é justamente o paciente de CTI que está sofrendo de problemas renais, né, com IRA, insuficiência aguda, ou o paciente que tem um problema crônico que vai fazer hemodiálise ou diálise peritoneal. Então vamos falar do que acontece o paciente que vem para mim no consultório. O que chega para mim no consultório é o cálculo renal. Então o paciente que sofre de cálculo renal, de uma maneira geral, ele bebe pouca água e ele come, ele ingere algum tipo de alimento que ele não consegue metabolizar de maneira adequada. Então, na maioria das vezes, esse paciente ingere, dependendo do tipo de cálculo que for, uma qualidade, um tipo de vegetal rico em taninos, né, que são um tipo de substâncias consideradas fatores antinutricionais, na verdade o oxalato especificamente, ou ele tem uma ingestão de proteína muito alta, ou consome muitos suplementos proteicos e aí ele tem um outro tipo de cálculo, que é o cálculo à base de nitrato. Então, se eu tenho um paciente com um cálculo de oxalato, é um derivado de vegetal. A grande maioria dos pacientes, principalmente agora nessa onda de pasta de amendoim, né, o amendoim é um alimento que tem aproximadamente 700 mg de oxalato por 100 gramas. Comer 100 gramas de amendoim é muito fácil, né? Você pega 2 pacotinhos daquele pequenininho de amendoim japonês e você já vai ter ingerido essa quantidade. E como o amendoim é um alimento barato e de boa aceitação, a maioria das pessoas ingere em grande quantidade. Então, amendoim. Espinafre é outro alimento que tem uma quantidade muito grande também de oxalato, aproximadamente 700 mg. Quem leva a culpa, geralmente, e é inocente, é a semente de tomate, que tem 0,02 mg de oxalato. Então, quais são os alimentos realmente formadores de cálculo de oxalato? Amendoim, espinafre, beterraba cozida, chocolate são os principais vilões. Além disso, a baixa ingestão de cálcio, alimentos fontes de cálcio, principalmente leite e derivados. Agora está muito na moda não ingerir mais leite e derivados, né? Então é um assunto super polêmico, a gente nem vai entrar nesse assunto, mas pessoas que tiraram o leite, né, pacientes que praticamente não ingerem mais leite e derivados, iogurtes, queijo, essas coisas, e estão ingerindo uma quantidade muito grande de amendoim, de beterraba cozida, de chocolate ou de espinafre, passam a ter um risco aumentado da formação de cálculos de oxalato. O cálculo de oxalato ele é muito diferente do cálculo de nitrato, ele tem uma cor diferente, ele é mais brilhante, o cálculo de nitrato normalmente é mais escuro, preto, e o outro é brilhante. Outro problema que pode causar cálculo renal é a ingestão sem necessidade de doses muito altas de vitamina C medicamentosa. Então, a vitamina C efervescente, a vitamina C de cápsula, ela atua diretamente no metabolismo do oxalato a nível renal. Então, eu já peguei alguns pacientes, por exemplo, crianças, né, que tinham problema de asma e bronquite e o médico passou vitamina C ad eterno para a criança e a mãe manteve. Então, a criança formava cálculos e cálculos e cálculos e nunca podia imaginar na vida que era porque ela estava ingerindo suplementos de vitamina C. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso. O outro cálculo é o excesso de proteína. Então, chegou o paciente com cálculo renal, a primeira coisa que eu preciso saber é qual é o tipo de cálculo. Na maioria das vezes, eles nem sabem, porque ou não recolheram o cálculo ou não mandaram o cálculo para análise. Então, a gente faz um bom questionário de frequência alimentar, um recordatório 24 horas, questiona a respeito desses alimentos que tem uma concentração maior de oxalato, ou se o paciente tem o hábito de ingerir carnes como um todo, um excesso de proteína, suplementos proteicos, whey protein, ou até mesmo creatina. A gente precisa dar uma perguntada para saber se por um acaso ele está tendo um excesso na ingestão e metabolismo de ácido úrico. Então, se você teve alguma dúvida ou se gostou desse vídeo, entre em contato com a gente. Foi um prazer. Tchau!